Bem-vindo, pessoal, ao 14º episódio do Tino Lejas. Comigo hoje tenho o nosso convidado, André Rebolo. André, seja bem-vindo, obrigado por estares aqui presente. Gostaria que começasses por te introduzir, falar um bocadinho sobre ti. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. E basicamente, me apresentando, sou André Rebolo, bodybuilder, quer dizer, agora ex-bodybuilder, não é? Agora já me retirei tem uns 4 meses, sim, que ainda é recente. É bastante recente. Mas sou licenciado em Ciências do Desporto, na Universidade do Porto. Tenho uma pós-graduação em Exercício Físico e Reabilitação da Lesão e Saúde na Faculdade de Medicina. E basicamente tive estes últimos anos a competir, bodybuilding, especializei-me nisso, e também trabalho na área de acompanhamento online, nomeadamente ajudar pessoas a perder peso, ganhar músculo, o online normal, o acompanhamento online normal. E agora, nesta fase, já deixei agora ultimamente o bodybuilding e estou-me focando mais em termos de saúde e longevidade. É uma temática agora que estou-me a focar mais. Mas é isso, basicamente. Resumindo e concluindo. E já agora vou já perguntar o que é que te fez mudar essa perspectiva para a saúde e para a longevidade? Se calhar muito do que a gente vai falar hoje. Doenças cardiovasculares, okay. e o que está associado aos estrogênios anabolizantes a longo termo tem na tua vida, na tua longevidade e na tua saúde. A principal razão que me fez sair foi saúde, não que eu esteja mal, mas eu fui-me apercebendo ao longo dos tempos, porque assim, isto já não vem daqui, esta decisão de sair. Cerca de há uns 3 anos atrás eu comecei a começar a me consciencializar, já às vezes não se quer dizer essas coisas, mas tomei consciência dos perigos, ou seja, comecei a tomar consciência dos perigos a longo termo, os problemas a longo termo que a exposição a esteroides anabolizantes em doses superfisiológicas tem no corpo. Comecei-me a perceber, comecei a ficar um pouco assim preocupado. Não que no meu caso eu sempre fui uma pessoa que usei muito moderadamente, graças a Deus. Tive um progresso, digamos, muito gradual, o que me salvou de muitas complicações e por isso é que se calhar ainda não tive complicações e decidi sair a tempo. Mas basicamente, durante os últimos 3 anos comecei a investigar muito, comecei a investigar muito sobre saúde, sobre as doenças cardiovasculares, tudo o que estava associado ao bodybuilding e em termos de longevidade, isto porque vem derivado muito daquelas mortes todas que tem. Uma morte que me chocou bastante foi o do John Meadows. É uma pessoa muito que eu gostava bastante, admirava muito. E acho que isso para mim foi o ponto de viragem. Isso deve ter acontecido para aí uns 2, 3 anos. E comecei então, na altura, toda a gente se falava qual era o que é que ele tinha morrido, e foi um coágulo. Na altura, ele tinha uma doença, uma variação genética. E comecei a investigar. Isso abria a porta, acho que o meu algoritmo no YouTube e no Google aparecem mais coisas sobre problemas E aí comecei a ver mais vídeos. Comecei-me a perceber que isto tem consequências a longo termo. E então iniciei aí a minha jornada de já percebi que isto está merda no futuro. Isto não vou... E como todo o desporto de alta competição, é um problema que o bodybuilding tem a componente dos esteroides anabolizantes. Muito mais acentuado e nós usamos muito, okay? E ainda a nível profissional ainda mais. Ou seja, não é como jogar badminton ou jogar ténis. Se calhar usam, eles não sabem, não é? Eu acho que todos os desportos usam qualquer tipo de recursos ergogénicos, mas muito menos que nós, de certeza. Se calhar o ciclismo chega perto. Mas eu comecei-me a investigar muito mais e o meu primeiro objetivo com esta investigação era, eu gosto muito de bodybuilding, amo bodybuilding, queria prosseguir a minha carreira, queria prosseguir a minha procura pelo cartão profissional, que nesta altura já estava à procura dele, mas não queria sacrificar tipo 20, 30 anos da minha vida. E gosto muito de ver, e não acho que qualquer desporto valha isso. A mim fazia uma confusão e então
decidi investigar como é que eu conseguia ao máximo contrabalançar os efeitos negativos que têm os esteroides anabolizantes na nossa saúde. E prontos, e fui por aqui. Continuei sempre a investigar, a ler sobre medicina, muito sobre as doenças crónicas, cardiovasculares, diabetes, Alzheimer's. Comecei a ir cada vez mais fundo, e a perceber-me que não há muito volta a dar. A gente pode fazer o mais seguro possível, ser o mais conservadores, tomar as melhores medidas profiláticas para isso, mas não é possível, há sempre um custo a pagar. E chegou uma parte da minha carreira também, que a minha carreira foi prosseguindo nestes 3 anos, eu tive 7 tentativas para um Procard. 7 tentativas, bati 4 vezes no overall, fiquei em segundo, a 1 ponto. Sempre fiz pódio, nunca fiquei em menos de 3º lugar, em todas as classes. Basicamente era muito raro eu não ganhar, ou ficar em segundo. 3º era muito raro. Era sempre segundo, primeiro na classe, e o overall, e lixava-me. E começou a se arrastar isto. Era tentativa atrás de tentativa, começou-me a desgastar, e comecei-me a perceber e a fazer contas à vida, e a ser muito frontal comigo próprio, que era: se eu fosse para ser um pró competitivo, um pró a valer, eu não estava com tanta dificuldade para ganhar o cartão profissional. E isso foi para mim um abra-olhos. Ou seja, para além de que outras componentes a nível mental, social, cada vez pesavam mais. Tive 2 anos e meio, 3 anos em que fiz 11, 12 provas. Não saía de dieta, não convia. Já me tornei meio antissocial à pala disso. Tipo, eu sentia que estava a distanciar da minha família, dos meus amigos, estava a perder muitos amigos, estava a perder muita vida. Não, perdi muitos momentos, por exemplo, casamentos, festas, coisas, eventos, e tipo, não estava a tirar disso. Claro que eu gosto muito do bodybuilding e gosto muito de competir, mas a gente vive de ganhar e vive de atingir objetivos, e comecei a pesar tudo na balança. Os esteroides anabolizantes e o que estava a tirar na minha vida em termos de longevidade, o que eu estava a tirar de prazer a nível do bodybuilding, a minha saúde mental, a minha componente social, o que estava para a frente e estava a estagnado, porque bodybuilding consome-te a vida completamente. Não é, para chegares a nível profissional é 100%, não há 90%, não há 70%, e eu sou uma pessoa que faço tudo a 100%. Se é para meter, é para fazer a 100%. Não é? Sempre me defini assim. E comecei-me a perceber que não estava a compensar. E já não estava a fazer sentido, já estava a perder o gosto pela modalidade, porque também entrava em muitos fatores, percebes? Fui saúde, que estava a perder, a comunidade social, o que já não estava a fazer sentido. Depois os critérios. Os critérios, às vezes é uma piada. Eu costumo dizer que o bodybuilding é arcaico em termos de sistema de classificação, que eles não evoluem o sistema de classificação já há 30 anos. E, comparar com outros países, por exemplo? Outros desportos. Okay. Eles avançam todos, mas o bodybuilding continua estagnado. E muitas vezes eu acho que é porque há muita política. Muita política por trás, que é bom ter estes parâmetros subjetivos, que assim não há muita coisa para justificar. Mas eu pergunto porque é que ainda não foi dividido as classificações em parâmetros, atribuir uma certa quantidade de pontos à condição, por exemplo, atribuir uma certa pontos à estética, e sim. Assim podíamos variar de categoria em categoria, dizer assim: olha, o bodybuilding vale mais a condição, vale mais o tamanho. No clássico vale mais a estética, a harmonia. Eles dizem que vale, mas eu já tive em tantas competições que vi variar. Eu já vi coisas que num campeonato ganha um gajo com uma certa linha, na categoria a seguir já ganha outra coisa completamente diferente. E eu comecei a ver nisto, e eu próprio
não sabia o que fazia já. E para mim a gota d'água foi a última competição que eu fiz, foi aqui em Portugal, o Olímpia Amador. Para mim foi a gota d'água em termos deste tipo de coisas que eles fazem, a nível de critérios, que o ano passado, há um ano atrás, acho que foi em 2022, e competi na mesma prova e perdi para um gajo da minha classe, um polaco, e fui pedir, claro, o meu feedback, o que é que eles achavam, porque é que eu tinha perdido. Eles disseram uma linha das minhas poses. Eu tive um ano a afinar a minha cintura, um ano a afinar as minhas poses, voltei à mesma prova e perdi para um gajo que posava igual a mim há um ano atrás. Sabes? Muito desmotivante. Desmotivante, porque ele tinha 2 milhões ele era um brasileiro, tudo das redes sociais, tinha 2 milhões, era treinado por aquele, tu sequer deves conhecer. Eu depois, depois eu fiz um vídeo sobre isso e fui bater no Maromba News e naqueles sites todos, bati naqueles podcasts todos brasileiros, até o Cariani falou de mim. Na altura foi. Sério? Na altura foi isso que aconteceu. E basicamente, para mim, aí foi a gota d'água e disse assim: não vou sacrificar 20, 30 anos da minha vida por uma coisa que já não me dá prazer, uma coisa que eu não me identifique, uma coisa que envolve política a dar de pau. Já vimos isso, o Lavron falou disso. O Lavron já devia ter ganho um Olímpia, mas o Wilder disse que a vitória dele não valia tanto como a vitória do Ronnie Coleman. Ok. Disse-lhe isto direto. Ou seja, bodybuilding é muito dinheiro. E infelizmente o desporto está assim. E foi mais um fator. Política. Porque para mim o desporto tem que ser assim. Tu dás tudo, tu tens de trabalhar mais que o outro. Ponto. Quando as coisas não começam a ser assim e começa a haver muita variedade de critérios, eu sei que é subjetivo, mas desculpa os termos, não me lixem. Não vai ganhar uma coisa outro dia e vai ganhar outra coisa outro dia. E isto está sempre a acontecer no bodybuilding. Sempre. E ok, vou perder 20, 30 anos da minha vida, momentos, casamentos, coisas de amigos, natais que eu perdi. E já passei natais sem comer nada. Só dieta. Para isto, não. Para mim, foi a gota d'água. Além de que comecei a ter muito entusiasmo por esta vertente da saúde. E acho que em Portugal não tem, no mundo tudo, doenças crónicas estão a dominar e comecei a ganhar aquele muito mais entusiasmo em novos objetivos, de ver bem, estar bem comigo mesmo, atingir o máximo de longevidade possível, ajudar as pessoas e passar conteúdo para que as pessoas melhorem a sua alimentação, melhorem o seu treino, melhorem os seus hábitos de sono, para que vivam mais e melhorem livres de doenças. E foi basicamente isso. Certo. Uma das perguntas que eu queria fazer, André, obrigado já pela tua experiência e pela essa partilha, que é, tu falaste um bocadinho que depois da tua experiência também foste à procura dos riscos, mas quando iniciaste a toma de anabolizantes já estavas consciente desses riscos ou achas que estavas pouco consciente? Completamente não consciente. Eu comecei com 24 anos e graças a Deus tive a faculdade e só depois da faculdade é que iniciei no bodybuilding, porque eu treinei desporto quando cheguei aqui à Madeira, comecei a treinar e comecei a trabalhar no ginásio do meu pai, o Carlos Bulo, e na altura comecei a ver que tinha muito jeito, já vinha do Porto a treinar há um ano, e nunca treinei antes disso, treinei, mas era para a praia, muito soft, só comecei a treinar a sério aos 23 anos, provavelmente. E comecei a ver que tinha jeito, tinha genética, conseguia bater os outros fácil, então dava-me prazer treinar. Foi uma coisa que foi natural. O meu pai também começou-me a insistir, devias cometer e tal, e eu disse ok. E comecei a gostar do desporto, comecei-me a interessar e na altura, sinceramente, se soubesse o que sei hoje, não tinha iniciado logo, tinha se calhar puxado muito mais o meu limite genético. Porque eu nunca puxei o meu limite genético ao máximo. É uma coisa que eu me arrependo. Mas, na altura, o meu pai não me aconselhou, se calhar, da melhor maneira. Claro que aconselhou-me sempre da melhor maneira, que é em termos de dose e segurança. Ele sempre foi uma pessoa que me disse sempre menos a mais.
mas eu gostava que ele tivesse-me puxado demais para manter, ter puxado mais o meu limite genético, naturalmente. Okay. Mas comecei, mas sem qualquer noção. Sem qualquer noção. Eu tinha 24 anos. Quando a gente tem 24 anos, não pensa no amanhã. A gente só quer fazer as coisas, a gente só quer os resultados, a gente só quer ficar grandes. E digo estes novos jovens que estão a começar, tu não tens maturidade para te meter nisto. Tu não tens maturidade. Nós não temos maturidade. Eu só comecei a ter consciência, a começar a pensar no futuro quando tinha 28 anos. 28, 29. A gente antes, a gente não quer saber. E a gente sabe disto. 20 anos a gente quer ir para a noite, quer beber álcool, a gente não sabe. Fumam cigarros, a gente agora, se me dissesse agora beber álcool para mim, não. Sei o que é que isso provoca. Fumar, não, também. Perder uma noite de sono tem que ser mesmo uma coisa muito, muito, muito valiosa para perder uma sono hoje em dia. Percebo. Mas na altura eu fazia todo tipo de erros que eu hoje em dia não faço, mas não tinha consciência. E o que me safou foi sempre fazer pouco e boa qualidade dos trajes anabolizantes. Isso é que é fulcral. Uma das perguntas que eu queria já começar que seria o que foi a competição que te fez pensar já no uso dos anabolizantes? Ou achas que foi um bocadinho por pressão de ver outras pessoas, ou foi mesmo com o teu objetivo determinado na competição? Competição sem dúvida. Não havia competições naturais na altura. Não havia nada disso, como há hoje em dia. Hoje, quem me dera ter a opção que tenho os pequenos hoje, se calhar há muitas já federações naturais e há competições naturais. Agora a NPC para naturais, espetacular, adorava ter essa opção. Na minha altura não havia, toda a gente fazia. Se tu não fizesses, ias para uma luta de pistolas com uma cadeira, como diz o outro. Não tens hipótese. E eu sou competitivo. E na altura, para mim foi uma escolha, nem sequer pensei muito. Não sabia dos riscos, sabes? Não estamos dentro da coisa, queria ser competitivo, queria crescer, queria ganhar. E sabia que toda a gente fazia. Por isso, naturalmente, foi um caminho que usa, não foi por influência, não foi por nada, foi... faz parte do desporto, bodybuilding é assim. Isto o que digo... Agora há a opção de competir natural, mas na altura não havia. E toda a gente usava, por isso. Das partes, desculpa, ter-te interrompido. Uma das experiências que eu tive de um colega meu, que foi de uma pessoa que eu conhecia no ginásio, que foi de ter-me dito: eu acho que vou começar a tomar esteroides, mas não sei como é que eu vou contar aos meus pais. E isto foi aquela frase que me fez pensar nessa maturidade, não é? Como é que uma pessoa que ainda está a crescer, não é? Nesse sentido, em formar uma vida, está com receio de dizer aos pais que vai tomar anabolizantes, não é? Não tem essa maturidade, se calhar mais a nível social ou mesmo financeiro, não é? André, eu gostaria de introduzir aqui um estudo que foi feito em 2001, que colocou 61 pessoas com experiência no treino, eram pessoas já com experiência, em 5 grupos, variando a dose de 25 mg a 600 mg. Estas pessoas não podiam treinar e tinham uma alimentação controlada, por isso elas não treinaram. O grupo que tomou uma dose maior perdeu mais massa gorda e ganhou mais massa muscular. Os melhores ganhos foram de 8,9 kg de massa muscular e perderam cerca de 1,1 kg de gordura. O que significa que estes resultados foram excelentes e os participantes nem treinaram. Consegues-nos dar assim a tua experiência em nível de resultados quando começaste a tua toma? Eu acho que conheço esse estudo. Eu não sei se eles quantificaram em termos de massa muscular se foi lean body mass. Foi free fat mass. Prontos, aí é que entra a confusão deste estudo. Que muitas pessoas pegaram nesse estudo e disseram assim: a gente consegue ganhar músculo se ficando sentados no sofá, não é? Certo. Mas a gente tem que perceber, lean body mass ou fat free mass não quer dizer músculo. Pode ser água. E a maioria que eu acho que eles ganharam foi água. Percebes? E muitos vêm-me falar disto, não, porque quando eu comecei a fazer as histórias anabolizantes na altura, desculpa, depois já respondo à tua pergunta. Não, força. Diziam-me assim,
se eu fizesse o que tu fazes, já estava igual a luta também, nem precisava treinar. Mas é com base nesse estudo que eles tiram esta conclusão. Porque surgia este dogma. Ou seja, tu precisas estar sentado no sofá, mesmo tu metes qualquer coisa e fazes. Mas é isto que as pessoas não vão fundo dos estudos, e é muito. Ler estudos não é só ler, é preciso saber interpretar. E nós sabemos que os esteroides anabolizantes sobe muito a retenção de líquidos. A maior parte dos ganhos que os iniciantes têm é água. Água. Não é fibra. Eles pensam, ui, ganhei 1 quilo por semana. Qual quilo? Aquilo é água que ele está a ganhar, porque os esteroides anabolizantes aumentam imensa retenção de água. E aumentam muito os reservatórios de glicogênio dentro do músculo, que é glicose e água. Glicogênio é uma molécula de glicose e 3 de água. Sim. Por exemplo, eles usam Dianabol. Incrível no nível de retenção de líquidos. Sobe imenso o nível de estrogênio. E eles pensam, foda-se, ganhei 10 quilos, mas parece uma bola. E depois vai fazer uma dieta ou perde os 10 quilos. E depois pensa que não sei o que, não sei o que. É água. A maior parte é preciso treinar. É preciso treinar para os esteroides anabolizantes fazerem algum efeito. Claro que tu podes ganhar, se calhar meio quilo. Ou até não digo que não. Mas 5 quilos de massa muscular sentado no sofá, espetacular. Eu adorava isso. Mas é impossível isso. Sim, eu percebo. Desculpa, eu acho que o mesmo estudo foi feito depois com o Dexa, mas também não estou a par se sim, desculpa. O exame em si, peraí, dá-me só um segundo, que aqui também tenho isto aberto. Foi. Desculpa, só aqui um segundo, que eu tenho isto aberto. Free Fat Mass, e foi feito DEXA Scan, não é que eu estava a dizer, foi feito DEXA Scan. Mas o DEXA, meu querido, o DEXA não diferencia entre água e coisa, só mede de gordura e massa magra. Tu, para veres a massa muscular mesmo fundo, tens de fazer uma ressonância. Ok. O DEXA já às vezes leva muito, por exemplo, no estudo agora dos gêmeos da Netflix, eles também estavam lá a fazer esses estudos com DEXA, mas eu digo sempre às pessoas, DEXA só não diferencia entre água, é como uma bioimpedância. Sim. Não diferencia entre água e massa muscular. Mas pronto, é só para clarear uma coisa. Pois, é só para satisfazer a questão de pessoas terem uma ideia que a gente só metendo esteroides anabolizantes cresce no sofá. Isso é ideia errada. Em termos do meu primeiro ciclo, lembro-me, como se foi ontem, foi 250 mg de testosterona. Na altura era um testoverion de farmácia. Graças a Deus tive acesso a isso. Isso é muito importante, porque longevidade neste desporto temos que fazer esteroides anabolizantes de qualidade. De farmácia, se não tiver acesso, tanto melhor. E fui por semana. Basicamente foi isso. E tive muito bom progresso. Muito bom progresso. Para mim, testosterona na TAT é o melhor que funciona para mim. Mesmo em níveis de massa muscular, em nível de aumento de peso, como também de força. Sim, tudo. Aumenta a força, aumenta a massa muscular, aumenta volume. Para mim, testosterona é a base. Okay. E toda a gente, se quer fazer um ciclo, para mim, é começar pelo que a gente tem. Hormonas bioidênticas. Não é começar com derivados. Testosterona é a base, o que a gente produz. É só levar um pedacinho mais acima do suprafisiológico. Sinceramente, hoje em dia nem sequer tinha começado com 250. Tinha começado com 175, 200 mg por semana, que é o suficiente para levar acima dos níveis suprafisiológicos e minimizar os efeitos secundários. Ok. Vamos chegar agora à parte que eu gostaria de começar do treino, ok? Perceber um bocadinho a diferença para uma pessoa que toma anabolizantes e uma pessoa que seja natural. Eu não sei se também tens clientes que também já tiveram a mesma experiência ou que têm a mesma experiência que tu, e gostaria de saber a tua opinião, se acreditas que o treino deve ser diferenciado ou as bases são as mesmas? É assim, eu tenho os dois tipos de clientes. Trabalho com atletas naturais, competem, e atletas que fazem isso. Na minha opinião, só há uma coisa que difere. Só precisas ter uma coisa em atenção. Mais nada. Porque a base é sempre a mesma para aumentar músculo. Ou seja,
É assim, os treinos anabolizantes não tens que variar o treino, porque o estímulo tem que ser o mesmo. Ok? Os treinos anabolizantes apenas multiplicam a velocidade que tu tens progresso. Ponto. Que aumenta-te muito a síntese proteica, aumenta-te a força, que eu acho que, prontos, não há grandes incrementos de força, mas eu acho que aumenta-te imenso a recuperação entre séries. Imenso. E a recuperação. Basicamente, um atleta que os esteroides anabolizantes consegue fazer muito mais volume de treino. Muito mais volume. Consegue fazer muito mais frequência. Consegue dar muito mais estímulo do que um atleta natural que tem que lidar com uma recuperação muito mais abaixo. Para mim, é a única diferença entre os dois. É a capacidade de recuperar. E nisto mexe com o volume, mais propriamente, o volume de treino. Intensidade, para mim, tem que ser os dois ao máximo, à falha. Volume é que é a grande diferença. Certo. E acho que faz completamente sentido, e acredito que muitas pessoas têm se calhar mesmo uma ideia errada, não é? Que o treino muda bastante, e como tu disseste, é mesmo só algumas coisinhas, mesmo que seja o volume, se calhar pode não ser tão significativo. E mesmo assim até vou-te dizer, às vezes que eles treinam iguais. E tem clientes que, usando ou não usando, eles treinam igual. A única diferença deles dois é que um progride dobro mais rápido, ou triplo. Por exemplo, eu não consigo fazer nunca muito, mesmo fazendo histórias anabolizantes, na altura que eu competia, eu fazia baixo volume. A última parte da minha carreira foi sempre baixo volume. 1 ou 2 séries de trabalho no máximo por exercício. Muito baixo volume. Eu cheguei a progredir muito com 4, 5 séries de trabalho para quadríceps. Por semana. Eu gosto muito do estilo de Torinhetes. Evidente. Para mim é... Mas claro que há outros clientes que não funcionam, e isto é muito individual. Não é que eu digo que costumo dizer à malta que me pergunta qual é o melhor tipo de treino. Experimenta. O que funcionar para ti, top, continua. Há pessoas que lidam bem com volume, há pessoas que lidam bem com intensidade. Eu lidava muito bem com intensidade porque eu sou um gajo que vou uma falha, eu levanto muito peso, tenho muita facilidade em levantar muito peso, tenho muita força, graças a Deus. É uma cena, não sei se é genético, o meu pai também já levantava bastante a carga, mas eu tive sempre muita força e consegui meter sempre o máximo de intensidade nas séries, ou seja, para mim fazer muitas séries de trabalho à falha era impossível. Tu queimas tudo, não tens hipótese. Claro. Agora, uma pessoa que não tem esta capacidade de levantar muita carga, por exemplo, tem umas articulações mais frágeis, não tem aquela cena nervosa, aquela cena neural, aquele pico de adrenalina que o gajo que diz que a gente entra na caverna da dor numa série que pá, é uma coisa inexplicável. Mas não consegue, há pessoas que não conseguem. Para elas, tem que fazer 3 séries, se calhar, trabalho, para valer uma. O que interessa é o estímulo que tu dás. Sabes? Certo, faz completamente sentido. E mesmo, André, em nível nutricional, consegues-me dizer se existe alguma coisa que tu acredites que seja diferenciado? Não, estamos a falar aqui do número de calorias, que isso acredito que seja bastante diferenciado, mas há algum outro fator? Nutricionalmente é fácil. Eu vou deixar se calhar umas dicas para a malta, se calhar, em termos que, por exemplo, quer aumentar de músculo, não é? Falando nisso. Sim. Basicamente vocês precisam de um excesso calórico. Ponto. Não precisa de ser muito excesso calórico. 10% acima da vossa manutenção é mais suficiente. Comam 80% limpo. Ok? Se for 100% ainda melhor. Comer comida processada só vai trazer-vos problemas. Em termos de inflamação, em termos de... vai inflamar imenso, vai prejudicar a vossa recuperação, os vossos níveis de sono, e não vão ter tanta performance no treino. Ainda mais para quem faz química. Isto ainda mais para quem faz química, porque quem faz química sobe ainda mais a inflamação. E juntando a uma má alimentação, uma comida processada que também está carregada de sal, em que os esteroides anabolizantes também sobem os níveis de retenção de líquidos, dá uma cocktail que é uma pressão arterial incrível.
Uma pressão arterial muito alta a longo termo rebenta com os nossos vasos e endotélios das nossas veias e artérias. Mete o nosso sangue muito mais viscoso, sobe o hematrócito. O nosso coração tem que fazer o dobro do esforço. E há aqui, com o bodybuilder, e por isso é que o bodybuilder tem doença cardíaca, normalmente. E tem hipertrofia do miocárdio, porque tensão alta. E é uma coisa que tenho vindo a batalhar nos últimos dias, nos últimos meses, desde que comecei, o último ano, desde que comecei a Jornada da Saúde, é meter a malta aqui em Portugal a medir a tensão arterial. Queres fazer química? Faz. Mas tem que controlar a tensão arterial. Tem que controlar a glucose. Tem que ter essa coisa. E eu lembro-me quando comecei a meter, toda a gente meter a foto do medidor de tensão arterial, a máquina, toda a gente ficou a me perguntar. Hoje em dia, toda a gente mete isso. Todo o bodybuilder que veja como ter hoje em dia, mete uma fotozinha de manhã do medidor. E fico feliz, porque consegui, ao menos agora estou a medir a tensão. Estão a ter, porque tensão arterial alta é a porta para muito problema. Doença renal, principalmente, e doença cardíaca. E o pessoal não se sente a tensão arterial alta. Não se sente. A gente só sente quando começa o coração a bater nas costas, mas aí já está muito, muito dano feito. E agora já me perdi. O que é que eu estava a falar? Se não, faço a pergunta. Não, faz. Mas André, tu falaste agora das tensões. Tiveste algum caso tiveste algum problema em relação às tensões? E te fez alertar a este problema? E pronto, mas eu antes disso, qual era a tua pergunta inicial, que já não me recordo? Pois, agora foi a nível de nutrição. Ok, então prontos, evitar comida processada por causa disso, de controlar para os níveis de sal, porque quem faz esteroides anabolizantes tem essa componente. A nível de ingestão proteica, não precisam de comer rios nem quantidades enormes de proteína. 2 gramas. Os estudos mostram 1,6 gramas. É um mínimo e é um maço de tiras. Mas sinceramente, eu gosto de jogar pelo seguir. Vão a 1,8 gramas por quilo ou 2. Não precisam de ter 3 gramas, 4 gramas. Eu já fiz isso. Eu já tive um treinador que me tinha a meter 4,5 gramas por cada quilo corporal, verdade. Com quantas calorias? Mais ou menos? Só para me assustar, com quantas calorias? Por dia. Sim, esquece que eu disse. Esquece que eu estava a dizer gramas. Saber os macros da proteína por dia. Por aí uns 400, 500. Pois. Muito. O que é que isso me deu? Deu-me diretamente enorme na barriga, que eu ainda estou a tentar recuar a nível intestinal. Alargou-me a sentir. Eu tinha um dilatamento enorme, problemas digestivos, e estava literalmente a cagar caro. Mas não sabia melhor na altura. E confiei no treinador. Ok? Mas hoje em dia faço 1,6, tenho 101 kg, 10% de massa gorda, e tenho o shape que tenho com 1,6 a 1,8 gramas por quilo corporal. E conto fonte de vegetais. Fontes vegetais de proteína. Claro. A maioria, mais de metade da minha alimentação em fontes de proteína é vegetais. Ok. Mais dicas que eu posso dar a nível nutricional. Variar as fontes. Não comam só frango e arroz, meus queridos. Variem para a batata, comam fruta, comam legumes. Os micronutrientes também são super importantes para o nosso corpo, sobretudo a nossa microbiota intestinal. Nós só conseguimos absorver comida se tivermos uma microbiota saudável e variada. Não vale a grande parte dos hardgainers que anda por aí, que não ganha peso, é que tem um intestino com uma microbiota pobre. Não absorve. Passa sempre. Não é uma questão de metabolismos rápidos. Eu resolvo metade desses problemas só com probiótico. E eles ficam
E eu antes tenho que comer 5.000 calorias com 70 quilos. Não, meu querido, tu não tens com 70 quilos comer 5.000 calorias. Isso é para um gajo de 120 quilos, 110 quilos. Tu simplesmente não absorves o que tu comes. É por isso que entram os vegetais. E também tem antioxidantes, tem outras propriedades que contrabalançam muitos efeitos negativos do bodybuilding. E micros, macros, e basicamente é isso. E é as melhores dicas que te posso dar assim da alimentação, mas... Vou voltar à minha pergunta, André, se não te importares, que era em questão que tu agora estavas a falar da tensão arterial. Chegaste a ter algum problema para depois ter esse controlo mais acrescentado? Isto foi uma experiência e costumo dizer que o meu caminho ensinou-me muito e fui aprendendo muito do meu caminho. Eu era acompanhado pelo médico, mas os médicos em Portugal não percebem nada. Podes dizer palavrões, não te preocupes. Posso, então não percebem um caralho disto, desculpa, uma merda disto. Porque eles iam acompanhado pelo médico e ele dizia-me sempre, eu tinha a minha atenção nos 16 já. Okay. Nos 16. O meu hematócrito alto. Já estava com doença renal crónica derivada em hipertensão. Porque a hipertensão o que é que faz? Como o teu sangue fica muito mais espesso, começas a desenvolver muito mais dano nos teus vasos e os teus rins são pequenos vasozinhos, eles são de filtrar o sangue. Okay? Estes vasozinhos, quando levam muita pressão, começam a arrebentar. Ok? E eu já via que a minha tensão, ou seja, em 3 anos, desde que comecei a ser acompanhado pelo médico, pai, há 5 anos atrás, eu via sempre as coisas a piorar. E ele só me dizia, bebe água. Bebe água, está bem? E eu achava bem estranho aquilo na altura. Mas prontos, não sabia melhor, não me informei. A verdade é que às vezes confiam e não se informam, e eu digo sempre, vão atrás do conhecimento, é à vossa saúde, não façam o mesmo que eu fiz, deixem andar. Claro que eu, graças a Deus, hoje em dia consegui reverter tudo isso. Mas se não me observei, se calhar hoje em dia já podia ter uma doença cardíaca. Porque a tensão arterial alta é o que dá hipertrofia no coração. Porque ele tem que bombear muito mais, ele tem que trabalhar muito mais. Cada pulsação tem que ser muito mais forte, cada contração. Ou seja, é aí que ele hipertrofia para dar resposta a esta exigência. E é aí que dá problemas no final da vida. Assim como as doenças renais, como eu já expliquei. Sim. E eu tinha a pressão arterial alta, só me diziam para beber água. E eu comecei a achar isto estranho, comecei a ver outros bodybuilders que tinham a tensão normal e eram muito maiores que eu. Ele dizia-me que era normal de uma tamanho, não havia hipótese. E que se eu tivesse a tensão mais baixa não tinha perfusão para os meus órgãos. E havia outros bodybuilders com a tensão baixa. E disse, isto não está bem. Este gajo é muito maior que eu e tem menos tensão que eu. Comecei a consultar com médicos no exterior, nos Estados Unidos, onde eles já têm muito mais conhecimento, já têm muito mais avanço, já lidam com pessoas que fazem TRT, terapia de substituição hormonal. Usam testosterona exógena, muitos deles acima do suprafisiológico. Ou seja, eles já estão habituados a lidar com hematócritos mais altos, tensões mais altas e usam medicação para contrabalançar isso. Eu tive que fazer medicação para contrabalançar isso. Eu tinha que fazer, para fazer esteroides anabolizantes, eu tenho que contrabalançar. E eu não fazia na altura, eu comecei a fazer. Depois, por mim próprio, porque eu falei-lhe uma vez, olha, se calhar um hipotensor. E lá, não, isto não vais fazer isso, Mas via todos lá fora e o médico que eu depois comecei a consultar disse, tu tens que fazer um hipotensor. Não tens hipótese, senão vais rebentar todo o sistema. Sabes? E comecei aqui a jornada, percebes? De autoconhecimento e depois caguei no médico, comecei a ler as minhas análises, tive que aprender a ler as minhas análises, a ver os marcadores e depois isto foi tipo um processo que comecei a querer otimizar tudo o que havia nas análises, tudo a corrigir tudo, porque eu estava a caminhar para um síndrome metabólico, porque todos os bodybuilders que usam esteroides anabolizantes e comem muito desenvolvem síndrome metabólico. Resistência à insulina é uma coisa que vai acontecer. É ponto. Dizem-me, não, eu controlo essas coisas. Não. Isso acontece a todos. Para crescer a este nível, tu precisas de comer. E ou seja, estava com tensão arterial alta, via o meu coração aumentar de tamanho, nas ecos, comecei a ver isso.
comecei a ver que a minha glucose em jejum continuamente sempre a aumentar. E eu estava a desenvolver uma clara resistência à insulina. O meu HDL cada vez baixava a cada ano, que é normal. E eu depois comecei a fazer estas contazinhas, e foi também uma razão porque eu saí, porque eu comecei-me a perceber que, ok, eu não estou treinando nada no desporto, não vou ser um pro boa da fixe, top, não vou tirar nada da minha carreira básica, vou ser um pro mediano, não vou deixar a minha saúde enquanto vou sair agora, enquanto eu consigo dar a volta a isto. E é isto que eu tenho feito o último ano, é reverter tudo o que eu fiz no bodybuilding. E agora deve estar, quem ver isto vai pensar, mas se calhar fizeste muita merda. Não, eu fiz tudo direito, basicamente. E nos últimos tempos já contrabalançava tudo. Eu fazia muito mais suplementação do que qualquer um bodybuilder que conheci. Ok. Suplementação, nível de curcuminas, tipo nível de K10, o buquinol, vitamina D3. E conheci atletas de alta condição em Portugal que nem o multivitamínico fazia. Ou seja, eu fazia análises 6 em 6 meses, era acompanhado pelo médico. Há pessoal no desporto que não faz análise há 3 anos. Maluquice. Por isso não penso isso. Eu estava a tentar fazer ao máximo as coisas direitinhas e era muito moderado no meu uso. Por isso, não é de questão de usar pouco ou usar, há consequências. Não há almoços grátis como outra vez. Tu tens uma consequência do uso de esteroides anabolizantes. Tu tens uma consequência do uso de esteroides anabolizantes e do bodybuilding a nível competitivo e a nível profissional. Eu nem cheguei lá, mas eu imagino, e também disse, se já estou com estes problemas agora, imagina a nível profissional que vou ter que usar mais. Mas pronto, foi assim que eu aprendi tudo. A ler as análises, a medir a minha tensão arterial, a aprender sobre glucose, metabolismo, doença metabólica. Foi todo o meu conhecimento, foi de tentar corrigir aquilo que eu tinha, e graças a Deus hoje em dia metabolicamente já estou 100%, já estou a recuperar o meu HDL já 20 pontos para cima do que estava. Eu lembro-me de chegar aos 36, neste momento já estou chegando aos 50. Okay. Isso é que vai cada vez a melhorar. Sei que os meus valores de fígado andaram uma vergonha. Os fígados também tenho, isso era outro, que muitos deles desculpam-se com eu estou a fazer isto, é treino intenso. O treino intenso contribui. Eu continuo a treinar intenso e os meus valores estão baixos. Não, Pois. isso é comida. O fígado não sofre por causa dos horóis. Os horóis, claro, contribuem, mas sabe o que é que faz mesmo mal ao fígado? Muito. Faz muito mais mal ao fígado do que se calhar fazer um anadrolzinho. Na minha opinião. Porque eu cheguei a fazer o composto, se calhar, o mais hepatotóxico que existe, que é o... Qual era o nome dele? O Alotestin. O Alotestin é basicamente o dream, o sonho. É basicamente super androgénico, dá-te uma força brutal, que até chega a ser perigosa. Digo isto porque eu estava há 2 semanas de uma prova e bati PRs. Não é normal tu bateres PRs a 2 semanas de uma prova. Não. Aquilo dá-te um sistema, mas também alguém diz alguma coisa, tu queres lhe matar, literalmente. Só isso. Ficas literalmente uma pessoa impossível. Não consegues lidar com ninguém. Qualquer coisa irrita-te, qualquer coisa pensamentos que não gosto que sequer falar nisso. André, se puder, desculpa, obrigado também por essa experiência, e também acredito que também com a tua experiência em competição também agora a nível profissional também te abre algumas portas, também te consigas, não é, agora ajudar pessoas a não passar pelas más experiências que tu passaste, por assim dizer, não é, ou os erros. Mas agora também queria chegar um bocadinho, que é uma parte que não se fala tanto, que é em nível psicológico. Acredito, já vi alguns profissionais também a falar, acredito que não seja também é pesado nesse sentido, não são boas experiências que uma pessoa passa. Gostaria de saber um bocadinho a tua experiência, ou pelo menos a experiência de outras pessoas. Mexe muito com o psicológico, e é muito, bodybuilding não é saudável para a nossa cabeça. Primeiro é uma coisa que envolve comparação. A base do desporto é te comparares com outras pessoas.
E a base do desporto é tu te inserires num padrão que é imposto. Padrão corporal. E nós todos somos diferentes. Fisionomias diferentes. Tu tens um fémur mais longo que o meu. Ou eu tenho uma cintura mais larga que a tua. A minha cintura escapular pode ser mais curta que a tua maior. E, neste momento, vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu não gostava de uma curva. Durante a minha carreira toda de bodybuilding, eu odiava uma curva. Odiava não, mas não gostava. As fotos... Porquê? Porque eu comparava-me sempre com os melhores, com o top. O Sebam, na altura, o Briona, na altura, quando eu comecei, era o Briona, ou ainda se na altura que houve o primeiro clássico, que era o Danny Esther. Conheço, por acaso. Foi o primeiro Mr. Olympia, na Classic Physique. Ou seja, é um desporto de comparação. E eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com o Chris Bumstead. O Chris Bumstead tem uma cintura escapular extremamente larga. Ele não tem uma cintura fina. Ele tem uma cintura escapular extremamente larga. Por isso é que ele tem um V-shape incrível. E ele é uma pessoa em um milhão com aquela fisionomia. Por isso é que tu não vês muitos Bumsteads. E a gente compara-se àquilo, quer ser aquilo, e nós começamos a desvalorizar o que nós somos. Não gostamos do que nós somos. E eu não gostava de uma cor. Apesar, e às vezes a Crota dizia, mas tu tens os teus, por exemplo, os pequenos que te seguem, as pessoas que te seguem, acham o teu físico incrível, tu não gostas como? Porque eu comparava-me com outras coisas. Hoje em dia adoro o meu físico, porque já não me comparo, já não estou a competir. Compito comigo mesmo. Comecei a perceber que a minha cintura escapular, que era pequena, não servia para bodybuilding, mas dá-me a vantagem de conseguir pegar muito mais carga que a maioria das pessoas, biomecanicamente. Permite-me não ter muitas lesões em pegar muita carga. As minhas desvantagens para uma coisa são vantagens noutra. E é isto que fere muito o bodybuilding no nível psicológico, porque é um desporto de comparação e nós somos todos diferentes. E é como aquela mulher que tem que encaixar no padrão da moda. Tem que ser magrinha, tem que ser skinny. E há mulheres que são avantajadas, têm uma anca larga, são diferentes à sua maneira. E elas desenvolvem distúrbios com o corpo por causa disso, porque não se enquadram naquilo que foi, que é ideal, mas isso não é ideal. Outra componente, esteroides anabolizantes, também mexem com o nosso mental. Ao longo do tempo, doses suprafisiológicas de testosterona vão cada vez estendendo mais o teu sistema simpático, o nosso sistema de stress, isola-nos, torna-nos muito territoriais. Eu costumo dar um exemplo deste, que é, se a gente formos comparar o homem do Paleolítico, tinha doses de testosterona no dobro do máximo do valor de referência hoje em dia. O valor de referência hoje é 1000 nanomoles por decilitro. É o máximo. Poucos têm isso. O Paleolítico tinha 2000. Mas é por isso que ele era tão agressivo e tão territorial que não permitia muitos agrupamentos, muitas tribos, muitos homens. Era muito mais tribos muito mais pequenas. Eram muito mais territoriais porque não permitia a cooperação. Doses suprafisiológicas de testosterona tornam-nos muito agressivos. Tornam-nos mais territoriais, tornam-nos mais isolados. Cria depressão a longo termo, porque vai mexendo com os nossos neurotransmissores. E é uma coisa que foi-me acontecendo. Além de que o bodybuilding é um desporto a nível alimentar que te isola. É muito limitante. É muito limitante. Então, se tu quiseres levar esta série de provas em que não fazes refeições livres, eu já passei mais de 6 meses sem fazer uma refeição livre. Fazia um esforço do caramba para ir a convívios e almoços de família e coisas para levar a minha marmita, mas era um sofrimento para mim. Porque eu tinha que ver aquela comida toda e estava cansado, estava letárgico da dieta e não conseguia conviver, só estava lá, era uma alma penada. E isso vai mexendo contigo a longo termo, porque tu começas a passar muito e tu, o bodybuilding e o desporto de competição, eu nunca desfrutava os momentos nos últimos 2-3 anos. Eu estava lá, simplesmente, a pensar no que tinha que fazer amanhã
para treinar, tinha que comer isto, o que é que tinha que fazer para ganhar aquele título, para ganhar o cartão profissional, o que é que eu posso fazer para avançar mais? E não conseguia desfrutar de uma boa conversa. Hoje comecei a sentir que não tinha felicidade. Começa a mexer com tudo. Mexe com a tua cabeça. Eu ainda estou a repor o meu equilíbrio nas outras noções que eu estraguei com estes anos todos. Ainda estou a repor. Isto demora anos agora. Tu começas a deixar a ter interesse nas outras pessoas, a te importar com as outras pessoas. E comecei a notar isso com os meus gatos. Eu adorava os meus gatos. Cheguei a uma altura, uns 2 anos para cá, que eu até dizia a Carlota, foda-se, os gatos irritam-me. Tudo me irrita. Eu não conseguia, não tinha pachorra para atrás ninguém. E isso isolou-me muito no ginásio. As pessoas já não falavam comigo. Efeteavam-me. Porque eu estava sempre cara cerrada, estava sempre em dieta, estava sempre irritado, estava sempre, sabes? Isso também foi uma das componentes que para mim, por isso é que muitos bodybuilders suicidam-se. Tu vês, já houve uns quantos suicidaram-se. Agora o mais recente foi no Clássico Físico, o Neil Curry, o inglês, suicidou-se. Eu acho que mexe muito que eu estou na nossa cabeça. Obrigado, André, pela partilha e espero que já havia aqui há um sorriso, por isso espero que tenha dado um momento de felicidade já agora. Não, o que tu tens pessoal, se calhar estou a ser demasiado coisa, mas é coisa que eu ia sentindo. Claro que não era infeliz, nem era miserável, percebes? Mas sentia que não era a mesma pessoa que era uns anos atrás. Percebes? Muito mais divertida, muito mais... Desfrutaram muito. Claro que não era infeliz, mas tu não desfrutas um momento, percebes? E agora, neste momento, claro que já estou a recuperar tudo e desde cada vez mais estou a recuperar porque é aquela cena da competição e baixar o uso, também estou agora no dose de TRT, isso possibilita e a cada dia sinto-me melhor. Não é? Não é? Fico feliz por isso. André, é verdade que acaba por ser um vício, acabas por ver a tua melhor versão, vês a tua progressão e depois deixares de tomar acaba por ser não consigo dizer um bom termo, mas acaba por ser desmotivante, não é? Voltares à tua uma versão pior de ti. Pá, eu acho que isso é um mito. Se queres que diga sinceramente, isso é um mito. E quando comecei, eu tinha essa imagem também, e eu digo que costumo dizer aos pequenos que estão aí querem fazer um ciclo à força, eu disse, não faças. Quando depois tu vais para o lado negro da força, tu não queres voltar para trás, porque dá-te só de para poderes. Testosterona, doses superfisiológicas, os esteroides é top. Para quem gosta de treinar é top. Os pumps são incríveis, a força sobe, a tua recuperação sobe, a tua confiança sobe. Digo que é uma droga. É uma droga que não te leva a fazer roubar nem nada disso, ok? Mas é muito psicológico, porque tu literalmente parece que estás sempre treinando, tu estás sempre duro, estás sempre rijo, ou parece que estás sempre treinando, estás sempre com pump, é incrível. E tu fazes uma série e parece que o teu músculo rebenta. E eu noto diferença agora. Estou fazendo dose de uma pessoa normal, estou se calhar no limite fisiológico normal, mas com dose, mas fazendo testosterona exógena. Mas queres reduzir para os níveis normais. Sinceramente, sinto que é muito mais difícil ter um pump, mas a nível de força, continua a aumentar de força. Graças a Deus isso está ok. Sinto que tive que adaptar um pedacinho o meu treino, baixar um pedacinho muito mais o volume, por causa da intensidade que eu queria manter. Mas não estou perdendo massa muscular. Não sinto isso. Não sinto perda de massa muscular. Tanto que eu até queria baixar um pedacinho para baixo do 100. Não queria ter tanta massa muscular. Que em termos de longevidade não é a melhor coisa. Claro que é muito importante ter massa muscular para longevidade, mas não é do tamanho de um bodybuilder. Pelo menos o meu tamanho. Eu tenho 101 kg e queria baixar para os 95, mas digo-te uma coisa, tem sido difícil. Tem sido difícil não é porque que eu não consigo abaixar de peso, é porque eu não queria passar fome. Percebes? Eu só queria perder um pedacinho de músculo, mas não está sendo, ou seja, acabo de te dizer, eu tenho baixado muitas doses e neste momento já estou a fazer 100 mg de testosterona por semana. Por semana. Isso é dose de TRT. Neste momento eu estou dentro dos limites fisiológicos, de certeza. E as pessoas têm a medo, eu vou deixar e vou ficar a perder. Isso perde-se
quando a base não está bem construída. Quando o treino é uma merda, quando a dieta é uma merda e o sono é uma merda, o descanso, a recuperação é uma merda, não está a base, claro que quando deixares vais recuar imenso. E costumo dizer que a química perdoa muitos erros. Tu podes ter um mau treino e progredes com química. Tu podes ter uma má alimentação e progredes com química. Tu podes ter um mau sono e progredes com química. Mas uma coisa é certa, quando deixares a química, vais voltar onde tu estavas. Vais ter o mesmo shape igual, equivalente ao que tu dás na tua alimentação, ao que tu dás no teu treino e o que tu dás no teu sono. O que é que eu fiz? E uma coisa que eu acho que estou mantendo muito o meu shape por causa disso, a minha massa muscular, por causa disso. Eu melhorei muito a minha alimentação. Acertei muito mais as coisas. Otimizei a minha saúde metabólica, que é muito importante para a massa muscular. Otimizei uma coisa ainda mais importante, que é o sono. Eu antes não ligava muito ao sono. E eu otimizei ao milímetro. Estou-te a dizer ao milímetro. Que como um milímetro que eu estou a falar. Força. Eu vou dormir sempre à mesma hora. 8h30. Sempre. Não falha. Tomo um stack de suplementos que eu tive a aperfeiçoar para mim personalizado durante um ano. Metia de um, tirava o outro, metia outro. E ia tirando as conclusões com o meu relógio, acompanhando o meu sono, tracking. E via, ok, se eu comer mais cedo, ou mais tarde, ou se eu tomar este suplemento e tenho este efeito no sono, se eu for dormir mais cedo ou mais tarde, qual é a melhor hora? Já cheguei a dormir às 10, às 11, mas vi que para mim 8h30 é o melhor horário, que tenho o melhor score de sono. Vi que este conjunto de suplementos é o que dá-me a maior combinação de melhores resultados de sono. Vi que se eu parar de comer às 5 da tarde ou às 4 da tarde, eu tenho melhor sono. A minha última refeição é às 4h30. Eu comi antes, fui para aqui, não como mais nada, até às 9. Até o outro dia amanhã às 8. Para otimizar o meu sono. E isso permitiu-me vir de um score de 70, em um ano já estou a bater scores de 95, 100, consistentemente, noite após noite. E isso fez imensa diferença na minha performance. O meu bem-estar, os meus níveis de energia. Às vezes as pessoas dizem-me assim, e perguntam assim, a minha pergunta sempre foi, como é que tu acordas de manhã? Queres ficar na cama? Normalmente as pessoas dizem-me sim, ficava mais assim, então o teu sono não é bom. Porque o normal é a gente acordar naturalmente sem despertador, e eu acordo todos os dias sem despertador à hora certa. 5 horas da manhã eu acordo. Eu nem preciso quase de olhar para o relógio. Eu sei que é 5. Pode variar 5 minutos aqui e ali, e uma noite às vezes pode acontecer qualquer coisa, mas eu acordo com energia e sem vontade de ficar na cama. É assim que se deve acordar. E isso é a base, e depois da alimentação e o treino. Mas esse o treino sempre treinei bem, graças a Deus. Isso foi sempre uma coisa que eu orgulho-me de dizer, que treino bem, treino intenso. Vou à falha, e ir à falha não é que a maioria das pessoas diz que vai à falha, e 95% não vai à falha. E já perdi a conta de quantos clientes meus vêm à Madeira fazer umas fériasinhas e vêm treinar um treino comigo. E eles dizem que vão à falha. E eu consigo sempre arrancar mais 5 séries da falha dele. 5 séries não. Repetições. Ele tranca a máquina e eu disse, não. Ainda tinha 5 aí. E ele descansa-me da senha, disse, agora vai-se fazer, mas agora sou eu que tranco a máquina. E ele acaba, faz mais 5, leva uns berros nos ouvidos, faz mais 5, e ele diz, fogo. E vi um ponto que eu não sabia, claro. A gente nunca consegue puxar o nosso corpo ao limite. E isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com os anos. Um iniciante não consegue dar tudo. Não tens neuromuscular para isso. O teu corpo diz assim, mãe, ele vai-se lixar tudo. Aqui. Que ele tem mecanismos de segurança, o nosso corpo. Ele não quer que a gente se esmagou. E ele trava-nos.
E passar esses limites é preciso muita força mental. E só com o tempo. Há 5 anos atrás eu não tinha a intensidade que tinha hoje. Está a ver? E acho que Sim. é estes 3 componentes. Por isso, sinceramente, isso é muito um mito. Se tu tiveres a base otimizada, o teu sono, o teu descanso, a tua alimentação e treinares bem, não vais perder assim tanto. Eu, pelo menos, não noto. Mas também, que eu digo, tenho 4 meses, 5 meses, 6 meses de não usar doses suprafisiológicas. Ok. Acho que fez completamente sentido mesmo as 3 partes que tu deste, e nota-se também o trabalho e a dedicação que tens em maximizar as coisas, mesmo agora que não vais competir, não é? Continuas com o mesmo, se calhar não a 100%, mas uns 90% diria, não é? De intensidade e preocupação em ter esses 3 fatores estáveis, não é? André, a minha última pergunta para ti é: para quem está decidido a utilizar anabolizantes, que conselhos é que consegues usar? Ok, muito importante, isto é uma data de conselhos. Primeiro, não se metam nisso antes de puxarem o vosso limite genético ao máximo. Por favor, façam isso. Isso é a base, primeiro conselho. Segundo, quando chegarem ao vosso limite genético, vejam mesmo se há necessidade de fazer. Porque não há almoços grátis, não há ciclos seguros. Há sempre um preço a pagar. E a não ser que o teu objetivo seja competir, se for para ir para a parede ter um bom shape, tu consegues isso naturalmente. Com trabalho, com dedicação. E se não estás a conseguir, é que não estás a maximizar tudo. Há sempre onde melhorar. Não há essa de, já faço tudo bem. Não há. Eu hoje em dia já tenho 10 anos disso e ainda consigo treinar melhor. Ainda estou a aprender. Ainda estou a aperfeiçoar. Ainda estou-me a conhecer. Agora, tens que meter na tua balança se tu vais fazer isto e se tu queres mesmo fazer isso, se para ti estás ok com os efeitos secundários e os efeitos a longo termo que podem vir a acontecer. Terceiro conselho, investiga qual é os problemas que podem vir a acontecer. O que é que acontece com os esteroides anabolizantes a longo termo? O que é que eu tenho a ter atenção? O que é que eles provocam? E o mais importante, o que é que eu tenho que ter em atenção e controlar para não ter tantos problemas ou minimizar os problemas que eu posso vir a ter? Primeiro, fazer análise antes de fazer um ciclo. Ver como é que estão os marcadores. Segundo, medir a tensão arterial. Ver se ela está boa. E continuar a manter durante o ciclo. Ver sempre todas as semanas como é que está. E ir acompanhando. Se estiver a subir, tem que se fazer alguma coisa para isso. Usar meios profiláticos. Um hipotensor. Ok? Tem que ser feito, tem que ser feito. Não, é medicação para contrabalançar. Dizem-me assim: é medicação, vais meter mais medicação. Olha, tu já estás a meter esteroides anabolizantes, mais um comprimidozinho, foda-se, não estás a brincar comigo, mano. Medir a glucose. Ainda mais que tu vais aumentar de massa, tu estás a comer muitos hidratos, isso vai-te sobrecarregar o sistema metabólico e vai-te provocar dano metabólico. Tu tens de ter calma e controle, saber o que se passa, só sabendo o que se passa que a gente consegue controlar as coisas e otimizar as variáveis. Outra, encontrem alguém que vos oriente. Não é o gajo do ginásio que parece grande, não é o amigo que já fez uma vacininha e conhece alguém. Contratem um profissional. Não vão encontrar médicos que saibam lidar com vocês e eles dizem para isto, é um tabu, eles não fazem nada disto. Escolham um treinador, um preparador, mas com base no conhecimento dele, nas ideias que ele passa nas redes sociais, no conteúdo que ele mostra, não é pelos atletas. Porque consigo construir um gajo muito porreiro e ele não vive 2 anos. Isso é garante. Certo. E consigo meter um gajo muito porreiro do 0 ao 100 em 2 anos, mas ele depois vai-te pagar um preço muito alto. Ou seja, é preciso abrir o livro. E eu já vi muitos preparadores que abusam imenso do uso. Dão muitos bons resultados, as fotos do Instagram são top, mas depois os atletas estão sempre rodando. Tu nunca vês mesmos atletas durante 5 anos. Esse é um red flag, ok? Veja o conteúdo, o que é que ele passa-vos, o que é que ele fala sobre química,
se ele tem em conta as doses, se ele fala em meios profiláticos, isso é importante, ok? Arranjem boa orientação. E, mais importante, também, não é mais importante, mas também é importante, arranjem conhecimentos de química de qualidade. Se tiverem um connect que vos arranje testosterona de farmácia ou DECA de farmácia, façam só o DECA e testosterona de farmácia. Não se metam a fazer trambelonas. Escolham bem os compostos. Se vocês tiverem um bom orientador, ele vai-vos orientar para os bons compostos que têm menos efeitos secundários. Mas fazer um bom ciclozinho para ganhar muita massa muscular, não é preciso meter trambelonas. E perca a conta de quantas pessoas vêm falar comigo a me dizer para o primeiro ciclo usar trambolona. E diz, tu estás louco. Vais escolher simplesmente o pior, o mais hepatotóxico, o mais neurotóxico, o pior deles todos, quando tens outras alternativas que vão dar os mesmos resultados. E isto é porque vem na net aqueles artigos do coisa e que trambolona top é 5 vezes mais anabólica de testosterona, mas isso é completamente mito. A testosterona não é, a testosterona é melhor, é mais anabólica que se calhar que a trambolona, ou mais androgénica. É tudo mitos. Eu fiz a minha última preparação, diziam-me assim, a trambolona é um must na Peak Week e nas últimas semanas. Eu, na minha última competição, eu não fiz trambolona e fui igual, ou melhor. Isso é tudo mitos. Por isso, isto são os meus conselhos para ti. Avalia bem se vais fazer o que tu queres fazer. Não há almoço grátis. Vê se tu queres fazer isso mesmo na tua vida. Não é preciso atingir um bom físico. Todo o ciclo tem um preço, ok? E na minha opinião só deves o fazer só vale a pena se fores para fazer carreira no bodybuilding. Se não, se queres na mesma fazer e aceitas os riscos, para mim está ok. Quem sou eu para te dizer o contrário? Mas se o fizeres, faz como profissional, acompanhado de um bom profissional que te oriente, não só o que é que fazer, mas acompanhado em termos de saúde, ok? Eu faço esse acompanhamento. Eu lido como pessoas querem fazer um ciclozinho, mas querem fazer com o máximo de segurança. Fazem análises, eu peço a tensão arterial todas as semanas, a glucose todas as semanas, tenho um pré-requisito para trabalhar comigo. Só começo a trabalhar quando tem análises. Só começo a trabalhar quando já tenho uma medida de tensão arterial em casa. Senão eu não trabalho. Eu não trabalho assim. E é isso, acho que é as melhores dicas que eu posso dar. Muito obrigado por essa partilha e é bom ver um profissional com íntegra, por assim dizer. Não é para assim dizer, é mesmo com íntegra, não é? Não é pegar e, como disseste, que se calhar muitos fazem e tentar mostrar o melhor resultado e depois descartar esse. Tem aqui provas que eu sou muito bom, não é? E muitas vezes o que está por fora são os red flags, como tu disseste. Exatamente. André, eu disse que era a última pergunta, mas tem só mais uma pequenina. André, a minha última pergunta é para saber qual é o teu hábito de sucesso, qual é o teu mindset, tanto a nível profissional, tanto a nível de atleta, como de pessoa, para conseguires o teu sucesso e o teu guia. Prontos. Basicamente eu rejo muito por um princípio que é... Eu gosto de fazer tudo ao máximo. Eu gosto de otimizar tudo e o que eu meto eu faço a 100%. E como estavas a dizer bem, assim, eu continuo a fazer os meus treinos à intensidade. Que eu gosto de me superar. Eu gosto de ter objetivos na vida. Eu acho que o ser humano foi feito para perseguir cada vez mais coisas e atingir coisas mais altas. Eu sou feliz quando tenho objetivos. Eu não consigo ter um trabalho que ganhe o mesmo todos os meses. Estás a entender o que quer dizer? Eu não consigo ter um trabalho à função pública que me diziam assim, olha, este é o teu trabalho todos os dias até o resto da tua vida. Não consigo fazer isso. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de explorar novos temas, eu gosto de ir onde pensar e fazer coisas que os outros não fazem. Eu gosto de me desafiar a esse ponto. E sou muito competitivo e
Gosto de ler, faço todas as coisinhas direitinhas e faço tudo ao máximo, como estava a dizer. Eu ainda sigo um plano alimentar, os macros, os micros, as calorias, tudo direitinho. Eu conto vitaminas e tudo, quantidades. E vou a esse pormenor. Eu conto as quantidades de sódio, magnésio, potássio, todos os minerais eu conto. Tudo ao pormenor. O meu sono está ao pormenor. Porquê? Porque eu quero, através da minha experiência, passar isso a outras pessoas. Através das redes sociais, através dos meus clientes. E só se consegue fazer isto se a gente levar a sério. E é isso que me dá pica na vida. É experimentar algo novo. Experimentar uma metodologia de dieta nova. Um tipo de treino novo. Tentar inventar um sistema de treino. É uma coisa que eu gostava de fazer. Estou a construir um sistema de treino atualmente. Quero escrever um livro um dia sobre esta nova fase da minha vida em termos de otimização de longevidade e saúde. Pá, eu acho que é uma questão de querer levar tudo ao máximo e fazer tudo a 100% e se desafiar diariamente a sermos melhores. É isso que eu penso todos os dias. É desafiar para ser o melhor e essa procura de ser o melhor na minha área, no meu conhecimento, atingir mais conhecimento, é o que me guia, basicamente. Mas aí também uma paixão, não é? Pelo que fazes também, não é? Também é preciso ter a paixão, mas eu acho que a paixão varia muito. Eu já fui muito apaixonado pelo bodybuilding. Eu já pensei que a minha paixão era pelo bodybuilding, mas eu comecei a perceber que eu gosto de treinar. Bodybuilding foi uma coisa que era o que estava mais perto do treino de força, mas neste momento eu continuo a treinar o mesmo e o bodybuilding já não está. Eu continuo a manter o meu shape porque diziam-me assim, tu não vais ter vontade de manter esse shape de não te vês a competir. Continua igual ou melhor. Isso não é uma questão de paixão, é uma questão da pessoa que tu és. Há pessoas que fazem as coisas e conseguem ter a determinação de fazer as coisas direitinhas, qualquer coisa que elas se metam. E há outras que podem ter a maior paixão do mundo, nunca dá nada. A paixão é importante, mas há muitas outras componentes. Muitas outras componentes. E eu acho que... Olha, há muitos apaixonados por aí que não têm sucesso. É verdade, é bem verdade. E obrigado por essa pequena explicação nesse sentido da paixão, não é? E que a disciplina e tudo o resto tem que estar lá, não é? E o empenho, tudo isso tem que estar lá. André, eu por mim, vamos acabar aqui o episódio. Já fizemos um excelente trabalho, um excelente, pelo menos também em questão de horas. Não sei se há mais alguma coisa que querias acrescentar. Não, obrigado pela conversa. Para mim é sempre um prazer partilhar isto e gosto muito de falar sobre essas coisas. Acho que se nota. André, muito obrigado por teres aqui, estar aqui presente. Que o pessoal depois goste e tentei passar o máximo e espero que tenham tirado alguma coisa disto hoje. Ou pelo menos eu tirei, por isso já conta comum. André, mais uma vez, obrigado e um grande abraço e acredito que o sucesso só vai aumentar contigo. E obrigado. Muito mais pela parte também do... E depois boa sorte no teu novo projeto. Obrigado.